tuas mãos. Existe fogo no ventre da minha mãe. Seu nome é Jesus, é Deus, o meu batizador. Eu quero ser gerado pela mãe do Deus que me criou e ser moldado por tuas mãos. Existe fogo no ventre da minha mãe. Seu nome é Jesus, é Deus, o meu batizador. Seu nome tabernáculo, colo de Deus. Seu ventre é um cenáculo, fogo de Deus. Seu nome tabernáculo, colo de Deus. Seu ventre é um cenáculo, fogo de Deus, fogo de Deus. Fogo de Deus. Eu e minha mãe, nós somos um. Ela e a igreja somos um. O Espírito e a noiva dizem vem. Eu e minha mãe, nós somos um. Ela e a igreja somos um. O Espírito e a noiva dizem vem. Dizem vem. Oh, 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 oh. Boa noite, colo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Casa de Profeta. Isso mesmo, depois de muita luta, muito sacrifício para subir a montanha, eis que nós chegamos ao cume. E hoje, nada mais nada menos que o tema avivamento. Aleluia, já comenta os foguinhos aqui, eu quero ver a reação de vocês. Avivamento, gente do céu. Mano, a gente nunca sobe um monte à toa. Quando a gente sobe um monte, a gente se encontra com a face de Cristo Jesus e Ele revela para nós aquilo que Ele deseja. Então, se prepara, abre o seu coração para essa noite. A gente vai viver um tempo de misericórdia, perdão, entre vários outros temas, mas essa noite, como resposta de Deus, depois desses processos, Deus quer nos falar sobre avivamento. Deixa aqui nos comentários se você estava ansioso para esse tema, beleza? Gente do céu, avivamento. Mano, meu coração tá muito livre para essa noite, muito livre mesmo. E eu já quero orar por vocês e pedir para que Deus vá e visite o seu lar nesse momento onde você está. Que o Espírito Santo já comece a agir na sua vida mais uma vez, a potencializar em ti esse fogo que não cessa. É com vocês. Oi, gente! Olá, colo de Deus, tudo bom? Boa noite, seja muito bem-vindo à Casa de Profeta. Que Jesus possa já inflamar seu coração. Pra você que não me conhece, eu me chamo Fran. E eu me chamo João. Ai, gente, vai comentando aí o que você tá sentindo sobre essa noite. E eu queria que desde já você já preparasse seu coração para que nós podemos orar, amém? Então feche seus olhos, levanta dessa cama, apaga a luz, vamos orar, amém? Aviva o meu coração cansado de esperar, religa a tua vida em mim, tua vida em mim.
levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Te escolhi, és meu. Te escolhi, és meu. Te escolhi, és meu. Que nesse momento você possa entender que você é escolhido, que você é separado por Deus e que você é literalmente destinado para ser luz das nações. Você é escolhido por Deus. Prepare o seu coração para escutar aquilo que Deus tem. E que literalmente o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a nossa comunidade seja despertada para ouvir com suavidade aquilo que Jesus, a Virgem Maria e o Espírito Santo têm falado. Repete essa frase: te escolhi, és meu, para o seu coração. Amém? Deus abençoe a sua pregação, Kaique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, eu queria dar boa noite para cada um de vocês, todo mundo que está aqui, nesse último episódio, dessa série Sinai. Que Deus abençoe, você que acompanhou e que você que não acompanhou, mas que chegou aqui no último dia, seja também bem-vindo, Vão tratado vários temas e me pediram, a intercessão entrou em contato comigo e pediu para que eu pudesse partilhar um pouco para vocês sobre avivamento. Para mim foi um desafio muito grande, porque eu achava difícil, eu achava que era algo um pouco complicado poder falar, Deus do céu, como falar de avivamento. Mas eu fui ver que era algo mais simples do que eu imaginava. Deus moveu no meu coração todo esse tempo sobre o avivamento, e eu vou trazer aquilo, a simplicidade, aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu espero que você possa prestar bastante atenção, para não perder a linha de raciocínio. Eu te peço desde antemão qualquer desculpa por algum barulho, se algum barulho lá fora ou aqui dentro de casa. Estamos fazendo esse jeito remoto e às vezes acontece, é imprevisto. Mas amém. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos nesse momento, e eu quero pedir, convocar o anjo da guarda de cada um, que o nosso anjo da guarda possa estar vindo, tirando toda a nossa dispersão, tudo aquilo que nos atrapalha, nos devolvendo para nós mesmos e deixando o nosso ouvido atento para aquilo que Deus quer falar. Hoje eu serei ferramenta de Deus para falar através de mim, para falar na sua vida. Então, receba essa palavra com muito carinho, na presença do seu anjo da guarda, que durante todo esse momento dessa pregação, tanto eu quanto vocês estejam do lado do seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Amém. Cara, como eu falei, me pediram para falar sobre avivamento. E eu pensei, Deus, por onde que eu começo? Por onde que eu começo esse tema? Meu Deus, se eu preciso de me guiar, porque eu não sei o que eu falo. E Deus me lembrou, cara, de uma série que eu vi de história. E nessa série que eu assistia sobre a história do Brasil, eu
eu comecei a identificar ali, naquele momento, várias coisas proféticas que faziam muito sentido, né? Hoje a gente escuta falar muito sobre a profecia do avivamento, né? Sararei o Brasil, sobre o avivamento que acontecerá no Brasil e se espalhar para o mundo. E eu acredito realmente nessa verdade, né? Nesse burburinho, nesse spoiler de Jesus. E ele moveu no meu coração de lembrar dessa história, e eu lembrei de pontos chaves eu queria trazer para você, né? Até anotei aqui, né? Assim como eu, como você, não surgiu do nada, uma nação que Deus sonhou também não surgiu do nada. O Brasil, cara, não surgiu do nada. Eu acredito que Deus é intencional em tudo que faz. Eu não acredito que Deus simplesmente falou: meu Deus, o mundo tá perdido, eu preciso de avivar, eu preciso de achar um país aqui, nossa, olha aqui o Brasil aqui, nossa. Não, eu acredito que Deus sonhou com o Brasil desde o início. Então, todo o trajeto histórico, né, por mais que existe, né, as suas dificuldades em tudo, eu acredito que Deus, ele foi intencional e preparou, e está preparando essa nação para fazer aquilo que é a vontade dele, né? Eu acredito que Deus sonhou com o Brasil. E aí, olhando lá na série, vou resumir de forma bem breve aqui na história do Brasil. Sou péssimo em história, já peço perdão se eu errar em alguma coisa aqui. Se alguém aí estuda história, me perdoa. É algo bem superficial mesmo, mas é aquilo que Deus moveu no meu coração para poder trazer, e a gente é obediente e traz, né? E ali, estudando história, e os pontos que eu fui anotando que eu achei profético, né? A começar ali mais ou menos no ano de 711, após a morte de Maomé, o islamismo ele é espalhado, né, por toda a região ali da Europa, a região de Jerusalém, da Terra Santa, Israel. O islamismo ele começa a tomar conta na época e começa a dominar, né, sobre o cristianismo. E nessa época ela é conhecida como as cruzadas, né? É quando os cristãos eles lutam, né, pelos seus direitos, porque o islamismo não te dava a opção de você ter a sua própria religião. Não, ou você era islã ou você morria, né? E os cristãos eles lutavam, né? Eram selecionados militares cristãos, né, que lutavam para defender a causa de Cristo, né, para que aquela cultura não se instaurasse e que não morresse o cristianismo. E esse tempo todo, né, acho que foram, se eu não me engano, uns 800 anos a cruzada. E começou por volta de 711 e ali começaram, né, esses soldados tiveram o nome de a Ordem dos Templários, né? A Ordem dos Templários, ela surgiu, né, para combater nesse tempo da cruzadas. E aí houve várias batalhas, às vezes aumentava as batalhas, às vezes diminuindo. E aí dentro dessa Ordem dos Templários, né, Deus moveu no coração de um homem chamado Dom Afonso Henrique. Ele estava numa batalha onde que o número é tipo 300, sabe? Ele estava com um número muito inferior ao do outro exército. Porém ele dorme e ele tem uma visão profética, né? Ele tem uma visão profética que Deus aparece numa cruz para Dom Afonso Henrique e fala para ele lá combater sem ter medo, que ele estaria com ele. Ele, Nossa Senhora, estaria com ele. E Deus profetiza sobre a vida de Dom Afonso Henrique que ele ganharia aquela batalha e que ele se tornaria o primeiro rei de Portugal, né? E de fato, Dom Afonso Henrique, ele ganha aquela batalha e ele se autoproclama o primeiro rei de Portugal, mas depois, com o tempo, né, ele vem se tornar realmente o primeiro rei de Portugal. E Deus move no coração de Dom Afonso Henrique sobre essa cruz, né? E ele fala: coloca este nome nas terras mais estranhas que vocês encontrarem, e desperta, né, na Ordem dos Templários essa missão de espalhar, né, de dilatar a fé e o Império Português e a fé, né? Deus ele gera no coração da Ordem dos Templários e gera ali no coração dos portugueses para espalhar, né, não só combater o islamismo, né, expulsá-los da Europa, mas também espalhar além do que na época diziam o fim do mundo, porque Portugal era
fica ali bem no finalzinho da Europa, então as pessoas consideravam como o fim do mundo, né? Não sabia que tinha nada ali, pela ignorância da época, pela tecnologia. Só que Deus move no coração, né, deles com ardor missionário para eles descobrirem algo, porque Deus tinha um sonho de algo além daquelas terras. Então eles começam um pouco a se arriscar mais, a fazer umas navegações um pouco mais distante, né, com essa inspiração missionária, né? É engraçado que na época de Nossa Senhora havia, né, a profecia que o Messias viria, né? Eles falam até que Nossa Senhora, o sonho de Nossa Senhora era poder ajudar a mãe de Jesus, ser serva da mãe de Jesus, né? Então as pessoas ficaram naquelas expectativas, né? A gente hoje tem essa expectativa o avivamento vai acontecer, que horas que vai, né? O burburinho, Deus vai movendo no coração, mas é algo assim, quando que será? E nessa época tinha essa coisa da terra prometida. Deus colocou no coração daqueles soldados de Cristo, né? E aí o Papa João XII, né, ele pega a Ordem dos Templários e viram a Ordem de Cristo, né? Muda o nome, e aí passa-se os anos e um homem chamado São Brandão, ele encontra uma ilha descendo ali de Portugal, né? E eles acham que há uma terra prometida e colocam o nome da ilha de Rai Brasil. Né? Coincidência, é um nome que se inspirou para colocar o nome do Brasil. Porém, com essa inspiração divina de que teria mais coisas para poder explorarem mais pro lado de cá, eles continuam nessa busca, né? É claro que havia também interesses comerciais em grande parte ali, mas também não tem como fugir daquilo que eles tinham, a motivação missionária no coração de uns, né? E aí, cara, depois de uns 700, 800 anos, a Cruzadas termina. Enfim, né, os cristãos dominam a Europa, dominam a Terra Santa, Jerusalém, parte dela ali, né? E aí instaura, né, o cristianismo na Europa. E coincidentemente na festa de comemoração lá em Granada, no dia, acho que 2 de julho, não sei, lá na festa, lá em Granada, Cristóvão Colombo encontra com Isabel e Fernando, o pessoal lá da Espanha, e todo mundo comemorando porque o cristianismo venceu as cruzadas, né? E ele fala do projeto dele, né, de navegar além dos mares, né? E ele convence, ali começa-se, no dia em que termina as cruzadas, no dia que o cristianismo vence, começa-se ali a navegação. E diante dessas navegações que começam a ocorrer ali por volta do final de 1492, por aí, havia um homem, grã-mestre da Ordem de Cristo. O nome desse homem era Pedro Álvares Cabral. Esse homem, ele, no ano de 1500, ele pega a sua embarcação, né, e chega num lugar chamado hoje de Porto Seguro, sabe? Com as pessoas às vezes relacionam, né? Eu sempre escutei muito no livro de história que é só o interesse comercial, é só essa motivação, né? É só o pau-brasil que, né, trazia riquezas. Mas isso sempre me incomodou, e ver essa série, entender esse outro lado da moeda, me fez entender que, cara, Deus é intencional em tudo que faz, sabe? E ali, quando ele chega, né, no Brasil, ele coloca terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz. A visão que Dom Afonso Henrique teve da Santa Cruz. Então, desde lá, né, das ordens dos Templários, a Ordem de Cristo, né, e aí vem Pedro Álvares Cabral, ele é celebrado uma missa, né, existe essa intenção também missionária. Eu até peguei um texto interessante que fala, né, não se lance em um pequeno barco através de um oceano que não conhece para encontrar um pau-brasil vermelho. Se lança para encontrar uma terra prometida, terra abençoada. Este é o fator motivador, né? E um exemplo é que hoje a gente descobrindo o espaço em si, né? As pessoas que estão indo na Lua, em Marte, elas não estão buscando chegar lá e achar uma pedra preciosa e explorar Marte, né? Eles vão em busca de vida, né? E essa foi uma das motivações
né, em busca de vida e encontraram vida aqui. É um povo, claro, regido pela cultura, não descobriram, né, reencontraram com o povo, né, com seus ancestrais, não sei falar, né, é difícil, né, encontraram porque aqui tem até aquela mulher de 10 mil anos atrás, e aí eles veem que o crânio, a maioria veio da África, né, e aí é um mistério como todo mundo veio, mas foi um povo separado por milênios de anos, né, e eles se encontram, e há um reencontro, né, porém agora a gente traz aquilo que a gente acredita que é verdadeiro, que é Cristo, né, que é o cristianismo da época. E aí entendendo, né, toda essa história, todo esse mover de Deus, né, de sonhar com o Brasil, deste projeto, né, até coloquei aqui, né, entenda a importância da história, mas celebre o quanto elas apontam para o futuro, né, então a gente entende a importância da história e a gente, eu acredito num Brasil que não é só, naquele Brasil só sem esperança, sabe, eu acredito realmente que Deus sonhou, desde Jeremias 1:5, né? Antes que fosse concebidos, eu já te conheci, farei profeta das nações. Eu acredito que dá para colocar o Brasil aí também, antes que ele fosse conhecido. Jesus, no caso Deus também, já conhecia e fará e vai fazer profeta das nações o Brasil, né? E aí eu acredito nessa importância, né? Nesse sonho de Deus ao Brasil, né, e mostrando essa história que aponta, né, aponta para o futuro, entendendo-se assim que com as profecias, com as promessas, que o Brasil é um novo cenáculo, né? Houve-se um tempo em que os discípulos reuniram, andaram com Jesus, conheceram Jesus, foram para o cenáculo, foram batizados e levaram esse fogo, né? E diante desse entendimento eu queria colocar aquilo que Deus colocou no meu coração, né, como uma profecia que está ligada com aquilo que diz a comunidade, com aquilo que diz a profecia do avivamento, né, o movimento da própria Igreja Católica. A gente sabe que nossos irmãos protestantes também acreditam nisso, né, mas como é algo que está de acordo, né, em obediência, até fiquei meio assim, Senhor, você quer que eu mesmo fale isso que você falou no meu coração? Mas Deus pediu para me falar e eu vou ser obediente, eu vou falar, né? No ano de 2017, mais ou menos, eu estava rezando nesse quarto aqui e Deus pediu para me pegar a caneta e eu anotei, né, essa promessa que Deus colocou no meu coração e eu queria trazer para vocês. É pequena, né, mas é aquilo que fez eu entender onde que era o meu lugar, a minha vocação. Ele falou assim: o mundo está apagado da chama do Espírito Santo. O Brasil será a centelha para ligar o fogo no mundo. É preciso primeiro o avivamento aqui, e está próximo. Depois de aceso, levaremos esse fogo ao mundo. Assim como os discípulos andaram espalhando o fogo após a primeira vinda de Cristo, nós iremos reunir no nosso novo cenáculo, Brasil, e após levar esse fogo, preparando o terreno para a segunda vinda de Cristo, né? E Deus movimentou isso muito forte no meu coração. Na época foi muito forte, eu recebi uma confirmação muito linda, principalmente de Nossa Senhora, né, sobre essa promessa que ela colocou no meu coração. E é legal que ela não colocou só no meu coração, colocou no coração de muitas pessoas, né? Muitas pessoas sentem o coração aquecer quando se fala de avivamento, sente-se o coração aquecer, né, em participar da geração. Eu lembro de uma vez que eu estava na academia escutando a pregação do Hugo, a ministração na música Desperta, e ele fala: nós somos a geração, Deus não precisa mais esperar. E eu tava treinando lá e falando: Deus, eu quero ser essa geração, Pai, eu quero estar nesse rolê aí, sabe? Nós somos a geração que o Senhor tanto esperou, chegou o momento, Senhor, eu quero estar nesse rolê todo aí, eu preciso de estar, meu coração arde muito, e eu acredito que seu coração arde pelo avivamento, sabe? Né, o equipá-lo, eu acredito
vejo realmente que você está no lugar certo, que é aqui, na cola de Deus, né? Eu fui ver também que a padroeira, né, do avivamento é Nossa Senhora da Aparecida, né? É Nossa Senhora do Brasil. Isso tudo mexeu muito com o meu coração, né? Eu tava vendo esses dias uma pregação do padre... Como é que é o nome do padre? Esqueci. Padre Roger Luiz, da Profecia do Avivamento. E ele colocou uma passagem que eu achei muito interessante colocar aqui também, né? Ele pediu permissão, eu também peço permissão por trocar Sião por Brasil. Por amor a Brasil, eu não... É Isaías 62, né? Fala de educação, nem falei. É Isaías 62, tá? Por amor a Por amor a Brasil, eu não me calarei. Por amor de Brasil, não terei sossego, até que sua justiça brilhe com a aurora e sua salvação como uma flama. As nações verão então tua vitória e todos os reis teu triunfo. Receberás então um novo nome determinado pela boca do Senhor, e tu serás uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real entre as mãos de Deus. Não mais será chamada a desamparada, nem tua terra a abandonada. Será chamada minha preferida, e tua terra a desposada, porque o Senhor se comprazerá de ti, e tua terra terá um esposo. Assim como um jovem desposa uma jovem, aquele que te tiver construído te desposará, e como a recém-casada faz a alegria do seu marido, tu farás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Deus movimenta, né, essa coisa que me enche, realmente me enche os olhos, que é o avivamento, sabe? De nós ser a centelha, cara, e acender e levar esse fogo pro mundo que tá morto, que tá apagado, sabe? E isso me empolga, isso me deixa muito feliz, o avivamento, né? Que bom que Deus sonhou, né, com o Brasil desde lá do início, desde o seu descobrimento e tal, e vem gerando, e aí a gente olha para o passado e vê a mão de Deus sobre o Brasil, e olha para o futuro e vê que Deus sonhou com o Brasil para levar, né, a profecia para as nações. Mas e aí, né? Tá, Deus, o passado eu entendi, o futuro eu entendi, a promessa, mas e o presente, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer no dia de hoje, né? E esse é o ponto central daquilo que eu quero falar, né? O presente, o que Deus tem pra gente hoje, aquilo que Ele nos convida para que isso aconteça, né? E aí Ele falava no meu coração sobre, porque eu pensava, nossa Deus, quão grande é as suas promessas, quão grandiosos, né, que tudo isso, avivar o Brasil, avivar as nações, né, mas aí nós, Deus, nós queremos fazer isso. E aí Deus falou uma coisa comigo que me arrebentou um pouco, né? A grandiosidade das promessas de Deus são realizadas na pequenez do nosso ser, né? E aí eu pedi a Deus, né, uma passagem, um direcionamento, né, para que eu possa entender, né, que como que Deus, não possa entender, mas eu possa viver de fato o avivamento, né? E Deus nos convida a voltar à nossa essência. Esse é um ponto principal, eu diria. E diante da passagem que eu pedi a Deus, Deus me deu João 4, de 1 a 26. Se você quiser pegar aí. Acho que já deu, né? Beleza, vou ler aqui. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e voltou para Galileia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade de Samaria chamada Sicar. Vou fazer um pouco para trás para não ficar muito em cima de vocês. Junto das terras de Jacó,
trouxera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia. Amém, Padre Lúcio, não caia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois o discípulo tinha ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem te dizes, dá-me de beber, certamente lhe pedirás tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com quem tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, no qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos e agora tens, não é teu. Nisso dissesse a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adoreis o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu. Quem fala contigo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí Deus movimentou muito forte essa palavra no meu coração, de João, capítulo 4. E eu tentando entender o que isso tinha a ver com avivamento. E Deus falava muito forte sobre a essência, sabe? Sobre estar na nossa essência, sobre permanecer na nossa essência, O avivamento é quando deixamos Jesus nos levar à nossa essência. O avivamento, e avivamos o outro quando devolvemos as pessoas para a sua essência, A palavra muito forte que bate no meu coração é essência. E se a gente for parar para analisar, o diálogo de Jesus com a samaritana, é interessante porque ela chega e senta com Jesus, ela senta com o Messias e ela não reconhece que ele é o Messias, até que ele se apresente, até que ele faça que ela reconheça quem é ele de fato, E eu falei assim, e a beleza do Evangelho é a gente se colocar, não ficar com aquela mania boba de nossa, essa passagem era para tal pessoa, não, é pra gente se colocar no lugar ali da experiência vivida e entender, se colocar nesse caso no lugar da samaritana. E eu me colocando ali, percebi quantas vezes eu estive próximo de Jesus, mas não reconhecendo. Quantas vezes os discípulos estiveram próximos de Jesus e não reconheceram como o Messias. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, ele se apresenta, ele faz se conhecer, Ele permite que elas o conheçam,
Então, e aí entra aquela ordem, né? Jesus, ele se apresenta e ali ela conhece Jesus. Conhecendo Jesus, ela conhece a essência de Deus, né? Conhecendo a essência de Deus, ela entende a sua própria essência, porque entende que Deus que criou, Deus que a fez, né? A sua imagem e a sua semelhança. Então, conhecer Jesus, conhecendo a essência de Jesus, eu conheço a minha essência. E aí eu começo a me colocar, né, na minha identidade, no lugar que eu nasci para estar. E aí você para, pô, mas esse é o caminho do amor, esse né? Conheça Jesus, depois conheça a si mesmo. Esse é o caminho do autoconhecimento e esse também é o caminho do avivamento, sim, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o caminho, né? Essa é a verdade. É simples o fato, mas é isso que nos traz para a nossa verdade, né? Sentar do lado de Jesus. E é engraçado que ela conheceu Jesus e ela se desarmou, né? Ela mostrou a sua podridão, ela mostrou os seus defeitos, né? E é isso que Deus nos convida, né? Enquanto a gente continuar com essa máscara, fica difícil de Deus fazer com que a gente o conheça, né? Mas quando a gente senta do lado de Jesus, igual a samaritana fez, né? Se permite ser olhado nos olhos, porque o primeiro ato é o de Deus, sabe? Não é a força da minha vontade, não é a força do meu querer que faça Deus me amar, não. Ele me ama porque Ele quer. E esse é o primeiro ato. Jesus olha ela nos olhos, sabe? E devolve ela para ela mesma. Ela que se misturou com os erros, né? Acho que é um padre Zezinho que fala, né? O erro da vida não pode transformar uma vida de erro. Muitas das vezes o nosso pecado, os nossos erros, eles fazem a gente confundir, né? De fato o que a gente é, confundir a nossa identidade, confundir a nossa essência, né? O pecado, ele te conduz às vezes ao desamor, porque você começa a acreditar que não pode ser amado porque pecou, e tá aí porque que Deus, ele odeia tanto, né, o pecado, porque a gente não se sente amado por ele quando a gente peca, e isso é uma mentira. Mesmo pecando, Deus continua nos amando, né? E às vezes o erro, né, às vezes a gente erra na vida e a gente se confunde com esse erro, né? Às vezes a gente perde a esperança, e essa é uma palavra muito importante, né? A gente perde a esperança e acha que a vida está fadada ao erro, né? Fadada ao que passou, né? A gente se mistura. Porém, Jesus senta, olha nos olhos dela, né? E traz ali, né, uma esperança. E ele começa, né? É um Deus pedindo um favor. Eu acho isso muito bonito. Ele pede, né? Dá-me de beber. Um gesto de humildade, de amor, né? Com a sua filha ali no caso, mas com a gente também. E ali no diálogo ela se desarma, né? Ela demonstra para Jesus os seus erros, as suas fragilidades, e quando a gente sai atrás do arbustre, né? E apresenta para Jesus aquilo que erramos, aquilo que pecamos, a gente tem a possibilidade de encarar de frente a misericórdia, né? A misericórdia, ela nos é dada o tempo inteiro, mas a gente tem que sair, assumir, né, que erramos, que perdemos, que não deu certo, que pecamos, mas Deus, o ato dele é de misericórdia. E após a misericórdia de Deus sobre ela, ele se apresenta para ela quem ele é, né? Faz-a conhecer quem ele é. É interessante aqui, né, que ele fala, só beber um pouco de água aqui. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus, né? Nós adoramos o que conhecemos, então é essencial a gente conhecer pra gente
adorar, né? E Jesus, ele se apresenta e, se conhecendo, faz esse caminho, né? De devolver ela para a essência dela. E quando Jesus se mostra a sua essência e devolve ela para a essência dela, ela vê que ela não é o erro que ela cometeu, né? Ela está ali na essência. E estando na essência é o local onde que nós podemos adorar em espírito, porque Deus é espírito. No versículo 24, né? Deus é espírito, em comunhão com a nossa essência, porque Deus está lá, e em verdade, né? Porque já não adoramos de uma forma religiosa, sem ser espiritual, de uma forma que, né, para demonstrar, como se fosse um fariseu. Não, a gente adora ali em espírito e em verdade, e ali permanecendo na essência, na nossa essência, né? Fazendo todo esse caminho, permanecendo na nossa essência, adorando em espírito e em verdade, porque a gente começa a entender que a nossa fonte, né, a nossa essência é Deus, e a gente começa a entender a dependência que temos em Deus. E aí a gente vive o Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais será vos dado como acréscimo. A gente para de distrair, porque a gente está na essência, e aí a gente entende que as preocupações do mundo não se comparam com a glória que é de Deus. A gente entende que as dores vividas aqui não vai se comparar com aquilo que Deus prometeu. E se a gente conhece Deus, a gente sabe que Ele não é homem para mentir, né? E que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então as promessas vão se realizar. E aí eu não fico preocupado com coisinhas aqui, coisinhas ali. Não, é Mateus 6,33, né? Busca primeiro o reino de Deus. O reino de Deus está dentro da gente, né? Permaneça ali no reino de Deus, permaneça ali na sua essência, que é Deus, né? E deixa Deus tomar conta dessas coisinhas, né, que são comparadas pequenas perto daquilo que Deus tem, né? Às vezes a gente se preocupa tanto eu falo por mim, né, por pouca coisa. Às vezes o dinheiro, um estado de vida, um relacionamento, né, uma amizade, ou sei lá, alguma circunstância nos rouba da gente, né? E a gente precisa de ir a Cristo, né? E para que Ele nos devolva. Ou então, né, o amor de Deus passa pelo amor humano, ter pessoas do lado, ter amigos que nos devolva. E isso que é interessante do amor, sabe? O amor não é aquilo que toma o outro para mim, não. Amar, o amor maduro, o amor ensinado por Deus, é aquilo que eu pego a pessoa e devolvo para ela mesma. Eu não tomo ninguém para mim, sabe? O amor conjugal, né? Com você, com sua namorada, com a sua esposa, né? Ou até com uma vida, né, sacerdotal. É viver, né, o amor devolvendo para si, né? É amar, é doar, é se entregar para o outro, para que o outro volte para si, né? É assim que a gente ama, né? Então, permanecendo na nossa essência, né? Jesus nos devolve nossa essência, né? Ele dá pessoas que nos ajudam, que nos amam, que devolvem para a nossa essência, né? Adoramos ali em espírito e em verdade. É isso que o Pai procura, né? Que o Pai deseja, adorar em espírito e verdade. E ali vivemos o Mateus 6,33, né? Sei que não é fácil, mas é uma luta diária para permanecer. Essa é a palavra que Deus colocava muito forte no meu coração. Permanecer na essência, né? E ali gerar intimidade com Deus, que é um exercício diário, e obediência. E aí Deus falava no meu coração que o maior exemplo de uma pessoa avivada é Maria, né? Ela permaneceu ali na essência, sabe? E foi obediente e teve intimidade. E ela não ficava preocupando, eu vou evangelizar as nações, eu vou lavar um banheiro. Não. Deus mandava ela ir lá para a casa de Isabel lavar um banheiro. Ela ia. Deus pedia para ela gerar, né, o Messias. Ela gerava, sabe? Deus mandava ela ir para cá, ela ia para cá, mandava. Ela não ficava preocupada com títulos, ela não ficava preocupada se ela era pregadora, se ela era cantora, né? Não, eu só preciso estar onde que Deus quer
estar no centro da vontade de Deus, sabe? Permanecer ali na essência. Essa era a ocupação, não era nem a preocupação, essa era a ocupação de Nossa Senhora. Por isso que ela é o grande exemplo do avivamento, né? O avivamento no mundo vai acontecer? Vai, Deus prometeu. Vai vir do Brasil? Vai, Deus prometeu. O que eu tenho que fazer nisso? Estar na essência e permanecer na essência. E Deus vai te usar da forma que Ele quer, quando Ele quer, sabe? Não se preocupe, né, com isso. Não se preocupe, na verdade, com nada. Né? Só deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida. Né? E diante disso, né, já encerrando, a gente, né, se amando, né, e quando a gente entende que a gente é amado, a gente se ama, permanece na essência. Mas e aí, né, qual que é o nosso chamado, principalmente quanto a colo de Deus, nosso chamado é amar, né, nosso chamado dentro da colo de Deus sobre o avivamento, né. E aí Deus fala no meu coração que quem permanece na essência enxerga o outro com esperança. E a palavra que Deus me deu é Ezequiel 37, é uma palavra que eu perguntei o nosso fundador, nosso pai fundador, o Hugo, né, na visão dele sobre a colo de Deus, o que ele via em relação ao avivamento, né? Porque Deus moveu no meu coração de estar perguntando ele, e eu perguntei, e ele me falou Ezequiel 37, né, dos ossos secos, me falou, né, de pegar os que estão fora, trazer para dentro, sobre a unidade. E aí eu li a passagem para poder entender. Vou ler rapidinho para vocês, né? Ezequiel 37. A mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: só vós o sabeis. Ele me disse então: profere um oráculo sobre esses ossos dessecados. Lhe dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis que vos declaro o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculo, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. A gente escuta a ordem de Deus, né? Quando a gente está na nossa essência, quando estamos próximo dele, né? Estamos sensível, íntimo, a gente entende as ordens de Deus. E a ordem aqui, né? No momento em que comecei, versículo 7, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor. Enquanto os ossos se vinham unir aos outros, prestando atenção, vi que se formava sobre eles músculos, que nasciam neles carne, e que uma pele os recobria. Todavia não tinha espírito. Profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis que diz o Senhor Javé: vem Espírito dos quatro cantos dos céus, sopra sobre esses mortos para que reviva. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí, né? Só ver. Eita, que eu dei engasgada. E aí, pegando toda essa linha de Ezequiel, né? De profetizar sobre os ossos ressequidos, sobre os ossos secos, né? Falei assim, o que isso tem a ver com a essência, né? Tem uma coisa a ver com a outra, né? E aí Deus mostrava no meu coração, né?
que quando nós estamos na essência, quando conhecemos a essência de Deus, a gente é mais humano, a gente é mais misericordioso. E aí pega o tema, né, da semana passada, não, né? Da pregação passada da Bia, né, sobre a misericórdia, porque a gente entende que Deus é bom. E é interessante, gente, porque uma mãe, ela sempre tem esperança no filho, né? O filho pode estar preso, mas a maioria das mães, né, elas têm esperança porque elas conheceram os filhos dela na essência, sabe? E a essência de cada um é boa. Não existe a pessoa errada, existe a pessoa certa no lugar errado, sabe? E se uma mãe, né, tem essa esperança numa pessoa, quanto mais Deus, que criou essa pessoa, né? E se Deus é bom, Ele não vai criar nada ruim. Então a essência dessa pessoa, a essência de todo mundo é bom. Sim, todo homem é bom. Tem até uma música do Padre Fábio, assim, né? Às vezes a gente tem os nossos excessos, às vezes a gente tem marcas de desamores, mas aí eu penso, né, se Deus me amou diante de tanto, né, de tanta casca, se eu entendi que Deus me ama, se minha essência é boa, por que a essência, né, daquela pessoa ou do outro também não é boa, né? E Deus nos convida a enxergar, né, permanecer na essência, amar Deus na essência, deixar ser amado, né? Eu sendo amado, permanecer na essência, enxergar o outro na essência e levar esperança para o mundo, né? Eu tentando entender o que é ossos, né? Ossos, o que significa esses ossos secos, e no versículo 11 fala, ossos, eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, nós estamos perdidos, né? O mundo está sem esperança, o mundo está perdido, né? Está sem esperança porque se confundiu com o erro, se confundiu com o pecado, né? Não acreditam mais no amor divino, logo não acredita mais no amor humano e aí perde a esperança, né? Estão perdidos porque estão confundindo com os seus erros e seus pecados, né? E estão fora da essência, e todo mundo que está fora da essência está perdido. Todo mundo que não conheceu a sua essência está perdido, né? Está vivendo a margem daquilo que deveria viver. Pode ser que essa margem seja até bonita, mas não preenche, infelizmente. Ou felizmente, né? Pode ser que você conquista muitas coisas, mas se você está à margem da sua essência, cara, não adianta, né? E aí você vê que é pobre, é rico, a tristeza, né, aflige o coração, né? O vazio existencial, né? Eu sei que às vezes a gente, né, toma algumas atitudes, né, por feridas, né, de rejeição e são coisas mais profundas, né? Mas a gente precisa de confiar na misericórdia de Deus e precisa de conhecer Deus, né? Esse é o primeiro passo. Deixar, né, ser amado e sendo amado, conhecer a Deus, né? O mundo está sem esperança, o mundo está com ossos secos, né? Mas Deus nos chama a profetizar sobre esses ossos secos. Nós, Coro de Deus, nós, Brasil, né? Precisamos estar vivos do amor, estar permanecendo na essência, né? Porque o mundo lá fora, cara, está sem esperança, o mundo lá fora está perdido. E às vezes a gente fala do mundo, a gente só pensa as nações, né? Mas como, né, as grandes coisas de Deus é feita na nossa pequenez, a gente precisa de, né, às vezes a gente escuta tanto isso, né? Focar na nossa, no nosso mundo, que é o que Deus nos deu, né? Então às vezes a gente quer, eu acho até engraçado, né? Às vezes a gente quer evangelizar a África, mas não cumprimenta o vizinho, né? Às vezes a gente quer ser servo de Cristo, mas não lava uma xícara de café e deixa, né, para a mãe, nossa empregada, lavar, que lave ali, né? Às vezes a gente não está atento a simples coisas, né? E Deus nos convida a permanecer na essência, né? E a profetizar sobre os ossos secos, que sejam os de casa, né? E que se um dia Deus quiser você nas nações ou, sei lá, no bairro vizinho, amém, né? Você só precisa estar próximo
e obediente, né? Eu sempre fico meio perdido e eu converso muito com meu anjo da guarda, falo, né, o que eu faço, meu anjo da guarda? Que eu tô meio perdido. E a maioria das vezes, cara, ele me dá sempre a mesma resposta, né? Fica próximo do coração dele, sabe? E eu fico, nossa, mas eu tô cheio dos problemas aqui, você vem com essa resposta. Mas é com essa resposta que às vezes ele me dá e que não me satisfaz no início, mas depois faz muito sentido. Essa é a resposta que eu te dou sobre o avivamento, né? Fica próximo do coração de Deus. Permita ser amado, permita conhecê-lo, permita estar na sua essência, permita amar, né? E é amando que a gente vai levar o avivamento, seja para meu irmão que está aqui em casa, seja para o meu irmão que está lá na África, que está lá na Venezuela, que está na Europa. E é isso. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Eu queria que nesse momento você olhasse verdadeiramente para o seu coração e olhasse para a terra do seu coração. E eu queria que você, que muitas vezes, né, com nossos irmãos de comunidade, a gente ora, profetiza sobre os nossos irmãos, profetiza sobre a nossa família, profetiza sobre os nossos fundadores. E eu queria que você, nesse momento, colocasse a mão no seu coração e você literalmente se prostrasse diante de Jesus e profetizasse sobre a sua vida, profetizasse sobre o seu coração, profetiza sobre os seus sonhos, profetiza sobre os seus anseios, profetiza sobre as suas dependências, profetiza sobre as suas lacunas, profetiza sobre os seus pecados, profetiza sobre aquilo que você ainda não vive com Deus, sobre as suas promessas. É tempo da gente olhar para o nosso coração e dizer: eu tenho autoridade, porque assim como o Senhor me colocou nesse lugar para profetizar, para curar, existe algo em mim que eu preciso externar, que chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está aí, o carisma está aí, os dons estão aí, o ministério está aí. Só precisamos que o Espírito Santo traz vida. Esse é avivamento. O avivamento é o êxtase do amor de Deus. Então que em nome de Jesus você comece nesse momento a pensar numa área que está mais turbulosa no seu coração, e que você agora nesse momento começasse a profetizar vida, que você comece a profetizar sobre a área do seu coração controle de Deus, que você comece a profetizar sobre o seu coração a alegria, que você comece a profetizar sobre o seu coração quietude, em nome de Jesus. Que todas as áreas do seu coração comece a florescer em Deus, em nome de Jesus. Que não seja mais uma terra escura, vazia, mas que a terra do seu coração seja uma terra cheia de vida, que as pessoas se acheguem, sentam, buscam refrigério, se alimentem, quer voltar todos os dias. Em nome de Jesus, profetizo agora sobre a terra do seu coração, sobre a sua área sentimental, sobre a sua área profissional, sobre a sua área acadêmica, sobre a sua área financeira, como missionário, que você vai fazer aquilo que Deus plantou no seu coração. Em nome de Jesus, peço para o Espírito Santo de Deus profetizar agora a luz que precisa adentrar. Se o fogo que estava no seu coração está pouco e precisa de alguém para te ajudar a que essa luz invada, clame ao Espírito Santo de Deus, clame ao Espírito Santo. Imagine que a terra do seu coração é uma grande lavoura e que cada parte é uma área da sua vida. Então passeie sobre as áreas da sua vida e diga o seu nome e comece a profetizar. Essa terra é uma terra fértil em Deus, é uma terra que tem vida, é uma terra que traz avivamento, é uma terra que traz cura, é uma terra aonde você passa existe cura, existe verdade, existe intimidade. Aonde você passa existe o carisma, colo de Deus. Colo de Deus é chamado a ser útero, a gerar. Então gera no seu coração aquilo que Deus colocou para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Gere na sua mente. Gere na sua mente agora, em nome de Jesus, paz, em nome de Jesus, vida, 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 vida de Deus, 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 vida de Deus.
haja vida em nós, que 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 haja vida, que haja vida em nós, que haja vida em nós. Vai cantando, batendo no seu peito. Que haja vida em Que nós, haja vida que em haja vida em nós, que haja vida em nós. Que haja vida em nós. que haja vida em nós, que haja vida em nós. Como renovo vem, enche essa terra. Como renovo vem, enche Vai cantando. essa terra. Profetiza isso na sua vida. Profetiza a vida. Como renovo vem, enche essa terra. Como renovo vem, enche essa terra. Que haja fogo em nós. Que haja fogo em nós, que haja fogo em nós, Que haja fogo em nós. que haja fogo em nós, que haja fogo em nós, que haja fogo em Que haja nós, fogo em que haja nós. fogo em nós, que Que haja fogo em nós. Que haja fogo em nós. Que haja fogo em nós. Que haja fogo no seu ministério. Não sei se você é chamado ao ministério de dança, não sei se você é chamado ao ministério da criatividade, não sei se você é chamado ao ministério de música, não sei se você é chamado ao ministério de artes. Eu não sei qual é o seu chamado enquanto colo de Deus para servir na sua vocação, mas que em nome de Jesus nada mais te pare. Que em nome de Jesus, assim como aquelas pessoas que estão no ápice assim para morrer, e tem aquela maquinazinha que faz trazer vida, que o seu coração hoje, a sua vocação, a sua vida espiritual se encha daquilo que Deus tem, que o sangue que jorrou naquela cruz possa injetar nas suas redes sanguíneas, para que você agora comece a externar aquilo que está, para que os seus pés comecem a andar na rua e como querer dançar, porque esse é o seu ministério, que a sua voz, ao andar no seu mercado, comece a cantar canções do coração de Deus, para que sua mão que desenha comece a desenhar obras que vão chegar em lugares grandes, para que a sua mão que gosta de escrever poemas ou canções, atinja o coração de Deus. Em nome de Jesus, que seja uma terra fértil. Entenda que o avivamento está nas suas mãos. Exploda, externe, fale com o Espírito Santo. Eu estou aqui. Faz em mim o teu querer. O carisma, o colo de Deus está em mim. Externe tudo que está aí dentro. Amém? Muito obrigada, gente. Que possa ter sido uma efusão do Espírito Santo na sua vida. E entenda que muitas vezes o que a gente precisa é profetizar. Profetiza na sua vida. Ai, machucou meu sinal. Profetiza na sua vida. Profetiza no seu coração. Profetiza naquilo que você tem. Viu? Deus abençoe, gente. Amamos vocês. Até mais. Hashtag eu subi o monte. Aleluia. Hashtag eu subi o monte. Hashtag você subiu o monte. Vai deixando aqui nos comentários.
essa tag, hashtag eu subi o monte. Gente, e que casa de profeta foi esse, meu Deus? Eu já quero agradecer a você, Kaique, a você, Fran, a você, João, pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, né? De trazer e partilhar aquilo que Deus tem falado, né? Trazer esse direcionamento de Deus para nossas vidas, né? A gente já escutou muito falar sobre essa promessa do Brasil, dessa promessa do Brasil para o mundo, né? E é hora de se posicionar em cima disso. Em nome de Jesus, se você não estava posicionado em cima dessa verdade de Deus, essa promessa de Deus, se posicione em nome de Jesus. A gente não quer ficar para trás dessa graça de Deus, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso voltando para nossa essência, voltando para o quarto, exercitando o nosso relacionamento com Deus. É porque a gente entendeu de que o avivamento, ele não começa fora para vir para dentro. Ele começa dentro para ir para fora, né? Dentro, fora. Isso me faz lembrar muito aquilo que enquanto comunidade, estamos vivendo esse tempo, né? Essa emoção do Geração Atômica, desse fogo subterrâneo, né? A gente sabe que o fogo subterrâneo é um fogo que é difícil ser detectado, né? Mas que depois que ele é detectado, ele já alastrou, ele já queimou quase tudo. E trazendo isso para nossa realidade, né? A gente tem que começar a queimar no nosso quarto, para depois transparecer para fora, soltar, não retroceder, sabe? Nos nossos ministérios, alimentar o nosso relacionamento com Deus, o nosso ministério, dentro do nosso quarto, na nossa intimidade, né? Deus nos convida a voltar, né, a essa adoração em espírito e em verdade, o nosso íntimo, para a nossa essência, essa essência adoradora, mariana e pentecostal. Oh, meu Deus, que você tenha uma ótima noite, colo de Deus sem fim, até mais.